Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa, me leve pra qualquer lugar, minha dor eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Cante forte. Meu amor, minha dor eu quero algo, me deixa aqui, pode sair. Adeus. Obrigado. Boa noite. Vamos orar. Esse é o momento que você guarda os seus pedidos bem pessoais. Não é guardar escondendo, é guardar para projetar, para ter força. Esta é a pausa. Esta é a pausa, espíritos do bem, que damos na semana para estarmos com os senhores. É a pausa para termos aquela conversa íntima com estas forças benditas de misericórdia e de caridade. Esta pausa na correria da vida, até nas dores que nos machucam, para pedirmos socorro. É a pausa da conversa entre nós os pedintes e os senhores, os misericordiosos. É esta pausa
para buscarmos força, buscarmos coragem, inspiração, para seguirmos adiante, para irmos firmes e fortes por esta via chamada vida. É assim, senhores do bem, que vamos ficar durante a reunião receptivos a estas intervenções benditas, receptivos a esta força que podemos não ver, mas poderemos sentir, se a ela nos conectarmos com humildade e reverência, no sentido de dizer: aqui estamos, nos ajudem e sejam conosco, agora e por todo sempre. Meus amigos, nós continuamos com Marília ali na entrada, na recepção de voluntários, e as pessoas sempre me perguntam isso. Olha, nós temos dois tipos de voluntários aqui na Cidade da Luz: o voluntário social e o voluntário doutrinário. O voluntário social não precisa de absolutamente nada a não ser boa vontade. O voluntário doutrinário, naturalmente, vai precisar de alguma técnica, algum conhecimento específico da sua área. E eu sempre peço que as pessoas, claro, podem trocar ideias com Marília sobre as frentes de trabalho, mas podem buscar também no nosso site, porque lá nós temos todo o rol de atividades que o centro desenvolve nas áreas sociais. E por que eu tenho tocado muito nesse assunto? Porque realmente tem me chamado a atenção. Todos os atendimentos fraternos feitos nas quintas-feiras, aquele material vem para as minhas mãos, porque é quando eu submeto à espiritualidade. E tem me chamado a atenção um número de pessoas ansiosas, depressivas, inclusive, principalmente jovens. É impressionante, mas é impressionante mesmo. Olha, eu estou nessa lida há 44 anos à frente do centro, 44 anos. Eu comecei, eu tinha 6 anos, e tem umas coisas que são tão desagradáveis, não é? E nunca vi, porque a gente sempre teve atendimento fraterno, nunca vi uma quantidade tão grande de desajustes, inclusive entre os jovens. Impressionante, impressionante. E estudos já evidenciam, estudos acadêmicos, que o trabalho voluntário é uma forma também da pessoa sair deste aprisionamento que elas próprias se colocam. E saem mesmo, talvez pela lida com a necessidade do outro, com o auxílio do outro. Sempre, toda semana com o busão, vem uma história que alguém traz do ônibus, de uma pessoa que estava na rua e desta forma ou daquela, e como isto vai fazendo com que as pessoas tenham uma dimensão diferente da sua própria vida, porque sai daquela redoma, não é? Sai daquela redoma e vê, não é simplesmente,
eu estou vendo ali, eu passo, vejo no hospital. Não. A pessoa passa a ressignificar a sua própria vida. Ressignificar diante do que ela está vendo. Então, até como forma de se fazer um teste, eu acho que é importante sim. Uma dessas saídas, Renato disse que um cidadão em um dos boxes tomando banho, cantando, e cantando graças à la vida, e em espanhol, sabe? Também ele diz que teve um dia que parece que a água estava fria, que um lá gritou: Medrado, a água está fria. Claro que tem, estamos lidando com pessoas com problemas, então claro que vai encontrar aqui ali alguém que tem um problema, uma dificuldade, que teste, não é? Teste a generosidade de quem está ali. Tudo isso é natural, não é? É natural. Aí o pessoal vai fazendo o registro, né? Tem uns que não querem que nem que toque para ajudar a subir no ônibus. Não me pegue. São as limitações, as dificuldades. Tem a caravana, não é? O grupo Chico Xavier, não a caravana que faz o trabalho de rua. Chico Xavier que visita instituições. O Hélito vai e canta também lá nos abrigos de idosos. Aí o pessoal vai e pinta as unhas daquelas idosas. Então, quer dizer, leva uma tarde de lanche e alegria. Então, são situações que a gente vai vendo e vai, até por osmose, né? Aquilo vai penetrando e vai, poxa, e eu aqui só lamentando, não é? Então, isso ajuda também, não é? Fica aí como proposta para vocês. Ajude aí, meu irmão, vamos dividir o pão. Tem muita gente com fome e precisando de você. Faça a sua caridade, Jesus vai te agradecer. Tem muita gente nas ruas e sem ter o que comer. Tem muita gente doente, você pode socorrer. Faça a sua parte, você pode ajudar. O bem que você fizer é pra você que vai voltar. Faça a sua parte, você pode ajudar. O bem que você fizer é pra você que vai voltar. Ajude aí, meu irmão, vamos dividir o pão. Ajude aí, meu irmão, vamos dividir o pão. Meus amigos, vamos conversar sobre perder o rumo da vida. Ah, como eu ouço isso. E os pobres dos obsessores são sempre os culpados. Medrado, eu estou numa obsessão muito grande. Eu sei porque eu perdi o rumo da minha vida, eu perdi o direcionamento, eu não sei. Então peça aí a Frei Carlos, a doutor Bezerra, que me digam o que eu devo fazer. Nem o Espírito diz o que a gente deve fazer. Quanto mais evoluído o Espírito, menos ele interfere, porque mais ele respeita o livre-arbítrio. Mas há estudos
Há estudos a respeito desta questão da pessoa se sentir perdida na sua vida. E geralmente são 3 perguntas de imediato que você precisa se fazer para você se situar em relação à sua vida, os seus projetos, as suas conquistas. Então, a primeira pergunta que você precisa se fazer é: quem sou? Já trabalhamos esse tema aqui em uma das terças-feiras. Quem sou? Ou seja, você precisa buscar, não é o quem sou, aí é diferente do que trabalhamos. Não é o quem sou, o histórico de cada um. Não é o quem sou, o papel na família. Não. Você vai se perguntar quem sou em relação às suas decepções e frustrações. Quem sou diante do que eu passei? Quem sou? Quem sou diante das dificuldades que eu tive na vida? Ou quem eu me transformei? Então, você começa a tentar puxar esse viés, puxar o viés das suas dores. Um amigo meu, ele é muito estudioso, e ele diz: Medrado, eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu estou estudando e eu fico naquela ansiedade. Isso é muito comum dentro desse processo, eu vou dizer qual, dos concurseiros, dos chamados concurseiros, não é? A pessoa está ali se preparando, estudou, e de repente dá um branco, não consegue assimilar, quer dizer, assimilou, mas não consegue botar para fora aquilo. Tem um motivo isto, tem um motivo. Tem uma questão que, se você for buscar, vai evidenciar a resposta. Esse meu amigo, por exemplo, ele disse que a mãe dele fazia as tradicionais bancas, não é? Com ele, né? Pegava as tarefas da escola e ia estudar, e era recorrente ele ouvia: ah, menino burro, não é possível, eu já lhe falei 10 vezes isso e você não aprende. Ele disse que ouviu isso não uma nem 2 vezes, diversas vezes. E isso numa conversa assim, mais de uma vez que ele soltou, eu disse: aí está o porquê desta sua ansiedade. Uma outra amiga, ela viaja o Brasil fazendo concurso. Ela quer entrar para o Serviço Público Federal. E ela já me diz um pouco diferente. Ela não fala que dá um branco. Ela já vai sabendo que não vai passar, diz ela. Por mais que eu estudo, algo me diz. Interessante que no primeiro momento que ela me falou isto, algo me diz, é como se fosse uma profecia. Porque tem muita gente boa fazendo. E aí na conversa, eu fazendo uma pergunta, outra. Então, por que você se coloca como improvável desta conquista? Aí ela não. Aí ela parou e disse assim: não sei. Meu pai falava muito, Medrado, será que é isto? Meu pai falava muito: ô menina, larga isso de mão, tá vendo que pobre não nasceu para isso? Vá trabalhar no shopping. Ela disse que garota ouvia isto. Então ela não era chamada de burra, mas o pai
colocava uma falsa resignação à questão social dela. Então, quem você é? E aí você vai se questionar na questão. Questionar na questão é ótimo. Você vai se questionar no aspecto profissional, emocional, afetivo, de saúde também. Então, quem eu sou? Quem eu sou? Para fazer as destravas ou os destravamentos. Segunda pergunta: o que quero? Olha, é muito interessante porque quando a gente fala, também já tratamos esse ponto aqui, mas quando a gente pergunta assim, o que você quer da vida? Sei lá, eu quero ter paz, quero ter uma velhice tranquila. Nós falamos de uma maneira muito genérica, muito subjetiva. Precisamos nos dizer especificamente. Precisamos nos dizer claramente. Não, olha, eu quero uma família onde eu possa isto. Especificamente. Não, eu quero ter uma família. Leon Tolstói, o escritor russo, ele dizia: cuidado com o que pedes, porque podes obter. Você não especificou. Aí você tem uma família, você vai reclamar. Aí você vai dizer: oh meu Deus, que família é essa que eu tenho? Mas você não disse qual que você queria uma família. Está aí uma família. Existe um livro de Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Ele diz o seguinte: o que você quer, você não pode apenas visualizar, você tem que vivenciar em sua imaginação. Ou seja, você não pode apenas, olha, eu não vejo a hora de, sei lá, de morar numa casa, morar na beira, sei lá, qualquer coisa. Não deseje, se veja naquela situação. Se veja. Ele diz que o subconsciente, nosso subconsciente, é tão poderoso que ele indica problemas sem conscientemente você ter o registro daquele problema. Em coisas simples, eu vou dar exemplo. Já dei esses exemplos aqui algumas vezes. Você vai comprar uma roupa. Aí parece uma coisa que o seu olhar cai no defeito da roupa. Você diz: meu Deus, caiu no defeito. Vocês querem ver quem trabalha com texto aqui? Digitando textos, contratos, o que seja. Aí você faz aquela digitação, você olha para pegar alguma coisa. Quando você volta a sua visão para a tela, cai na palavra errada que você digitou. Não há concordância. Exatamente ali. Nunca já aconteceu isso com vocês, não? É comum isso. Você pensa que não sabe, mas você já sabe. O seu subconsciente já percebeu aquilo. Esse livro é muito interessante, não é espírita, mas é muito interessante, eu recomendo. O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Então, é exatamente isso. Temos que trabalhá-lo ao nosso favor. E o melhor momento para que se faça isso é quando você estiver cochilando, indo dormir. Você já está ali pegando um sono. Faça uma novela e se coloque nesta novela mental. Faça isso e se coloque. É interessante, vocês querem ver como isso é tão verdadeiro? Tem gente que diz assim: Medrado, olha, quando eu era jovem, eu fui numa cartomante,
fantástica. Olha que mulher. Ela me disse que eu iria casar com um advogado. Não é que eu casei com um advogado? Olha que impressionante, eu era menina. Aí geralmente eu jogo um balde de água fria e digo: olha, ela não profetizou, você que buscou o que ela disse que aconteceria. Você que afinou o seu radar para recepcionar o que ela disse. Por isso que muito cuidado, que vocês que já estão assim, vocês que estão acima dos 60 anos, Ave Maria, eu tenho a impressão que eu vou ter Alzheimer, porque a minha memória, cuidado! Você está dizendo o que você quer, não é? Então, isto é tão comum, você ouvir algo, olha, é tão potente isso, do que até assim, não sei, eu guardo a sensação que meu primeiro filho vai ser uma menina. Eu guardo esta sensação. Você já está programando a sua primeira criança uma menina. Você já está programando. E eu falo que isso, inclusive nesse aspecto, não é bom, porque você está lidando com individualidade. Então, se tiver aquele menino no processo ali, ele poderá sentir que você não o quer por ele ser menino. Mas você já trabalha a partir desse momento. Então, o que você quer em cada área, objetivamente, não subjetivamente? O que você quer profissionalmente, que idade você estiver, não importa. Eu tinha uma brincadeira, quando eu estava nessa minha época de concurseiro, foi pouco tempo, eu tinha 19 anos, quando eu passei no concurso do TRT. Você não era nem nascida, Mônica Sapucaia, você não era nem nascida, quanto mais ser juíza. A propósito, que nada, você nasceu depois de 84, 85. Fiz os concursos, coisa e tal. Um dos primeiros que me chamaram, eu fiz para a Polícia Federal, para a Universidade Federal e para o TRT. Eu passei nos 3, o que me chamou primeiro foi a Polícia Federal, mas eu tinha que ir para Brasília, minha mãe já estava doente, aí eu tinha que passar 6 meses lá numa academia, eu não fui. Aí o TRT me chamou. Mas antes, no processo, eu me lembro bem do TRT. Vocês vejam como são as coisas. Minha mãe, quando eu estava estudando para o concurso, minha mãe disse que teve um sonho na cabeça dela, justiça era tudo. Justiça era tudo. Então, na cabeça dela, justiça era tudo. Então, ela teve um sonho com Petrônio Portela, que era o ministro da Justiça na época. Não tem nada a ver com Justiça do Trabalho, porque ministro da Justiça é executivo, né? Justiça do Trabalho é judiciário. Então, ela teve um sonho, diz que ele, penteando o cabelo, e disse: não se preocupe, ele vai passar. Ela me contou esse sonho, eu ali já botei no arquivo. Eu vou passar na Justiça do Trabalho, porque minha mãe sonhou. Eram 20 vagas. Quando eu dizia às pessoas, falava com os amigos, inclusive do centro aqui, pessoas da época, eu dizia: vamos fazer, faça, são 19 vagas. Aí o pessoal disse: 19, mas eu vi o edital, são 20. Nada disso, uma já é minha. Então vocês vão buscar entre as 19 vagas. Mas eu falava com convicção. Então vocês vejam o seguinte: a minha mente, em verdade, já tinha escolhido a Justiça do Trabalho. Já tinha escolhido o TRT. Por conta do sonho de minha mãe. O que foi aquele sonho? A vontade dela
Não sei. Mas já tinha escolhido. Na hora que a Polícia Federal me chama, na minha cabeça, não, mas não é isso. Eu não lembro dessa questão conscientemente. Mas na minha cabeça deve ter dito, não, não é isso que eu quero não. Eu quero é ir para a justiça. Então, é muito importante esse trabalho que nós vamos fazendo em nós mesmos. E o terceiro, para eu abrir para vocês rapidinho, eu me prometi que eu não ia falar muito, é cuidado. Como você vai conseguir? Então observe bem. Você vai estabelecer, não é? Como conseguirei aquilo que você viu em cada área que você quer? Como conseguirei? Porque, meus amigos, não há vitória sem sacrifício. Não há. Então, como conseguirei isto que eu desejo? Isto que eu quero. E a partir daí, vá à luta. E não se satisfaça com menos do que você quer. Não se satisfaça com menos do que você quer. E não fique na aflição. Ah, meu Deus, já estou chegando aos 40. Ih, já estou chegando aos 50. Ave Maria, já estou aos 70. Não. Não. Eu sempre quando falo isso aqui, eu me lembro e contei já dezenas de vezes isso aqui a vocês, de uma senhora no Rio de Janeiro, 80 anos, que dizia que queria morrer, qual era o sentido? Ela era viúva, tinha feito uma mastectomia radical nos 2 seios por câncer. Eu que nada, você ainda está aí, olha, sacudidona. Sei lá, vá fazer uma dança do salão, arranje um namorado. Rio. No ano seguinte eu voltei ao Rio. Olha a criatura com um cara que era metade da idade. Eu olhei, ela veio quando terminou o trabalho. Você lembra de mim, Medrado? Eu disse, lembro. E o cidadão assim, abraçando ela. Lembro bem disso, abraçando ela assim por cima do ombro. E ela pegando assim no braço. Aí você, ó, Medrado, meu amor, fulano. Aí eu, oi. Você deve estar pensando aí, deve ser por interesse. Estava mesmo. Aí eu, de forma alguma, jamais duvidaria. Pois é, existia na época uma rede de supermercados chamada Disco. Não tem mais. Essa última estada minha lá no Rio de Janeiro, eu lembrei disso, porque foi no mesmo centro que eu fui. Aí o pessoal disse que não existia mais. Aí ela virou assim, pois é, eu só tenho uma pensãozinha do meu marido. Na época ela falou, acho que 3 ou 4 salários mínimos. E ele é um dos donos da rede Disco de supermercado. Interessante que Pablo, o Espírito, sempre nessas horas, quando eu ouço alguma coisa que aquilo pode me soar estranho, para o bem ou estranho para o mal, ele sempre grita assim, não reaja com a sua fisionomia, você reage muito com a sua fisionomia, fique impávido. Ficar impávido é cara de paisagem, né? Aí eu disse, que bom. Ele disse, Medrado, minha vida mudou. Aí ele virou e disse, você já disse, amor, para onde vamos viajar? Aí eu perguntei, vamos para a Bahia? Eu, no Rio de Janeiro. Ele disse, não, nós vamos para a Grécia. Aí eu, entendi. 80 anos.
80 anos. Ela ressignificou a vida dela. Tem pessoas com 50, com 60, já deram por perdidas as suas vidas. Não. Então, como conseguir? Agora, olha, esse como conseguir tem um detalhe: aprenda também a desistir. Porque muitas vezes nós achamos que aquele é o caminho, e a vida está se fechando em tudo. Você está fazendo tudo direito, e a vida se fechando. Interessante que eu falo muito para os amigos próximos, assim, olha, tem que ver o sinal da vida. Aí tem uns que não entendem, falam assim, Medrado, você fala como se a vida fosse um ser. Como é ver o sinal da vida? Os caminhos abertos, as facilidades encontradas. Então, quando você perceber que está tudo muito fechado, tudo muito travado, será que não é o momento de você desistir daquele caminho e buscar um outro? Então, é isto que é aprender a ler os sinais da vida. Eu sempre digo aí, mas nos casos afetivos, quando alguém vem se queixar do seu cônjuge, da sua cônjuge, eu sempre falo o seguinte, mas olhe, ele dava sinais, ela dava sinais. Não, eu tenho certeza absoluta. Por mais que uma pessoa queira mascarar sua forma de ser, há momentos que há rateios, que há deslizes, e você percebe. Agora o que é que acontece? O subconsciente trava, não deixa chegar ao consciente. E é por isto que quando as coisas acontecem, aí vocês falam, puxa, olha, no fundo eu sabia. No fundo eu sabia, eu agora começo a ligar as coisas. Eu ouço tanto isso. Eu agora começo a ligar as coisas uma vez, outra vez. Então, nós temos sim. Não é? Então, para eu fechar e abrir para a gente conversar, para as dúvidas de você, o que é então, em últimas palavras, você se dizer que perdeu o rumo da sua vida? O que é? Em que momento você se deu conta disto? Em que momento? E olhe, se alguém aqui estiver rebatendo o que eu estou dizendo no sentido de, não foi bem assim, dê mais atenção, porque você está bem perdido, bem perdida. Porque quando começamos a justificar, é porque queremos nos adequar a algo que é desconfortável. E não precisamos nos adequar, nós temos que nos confrontarmos diante daquilo que é desconcertante. Não quer dizer que você vá radicalmente mudar, mas até para você liberar aquilo, até para você liberar. É isto que, por exemplo, a psicanálise trabalha, o destravamento, deixar aquilo fluir. Tudo que nós sofremos quando recalcamos o que nos gera desconforto, aquilo vai arrebentar de alguma forma. De alguma forma aquilo vai arrebentar, vai nos chamar a atenção. Então, antes que aquilo arrebente, faça você o destravamento
da questão. Faça você a liberação. Ainda que você não queira tomar nenhuma outra caminhada, você não queira tomar nenhum outro caminho, mas tenha consciência. Olha, foi uma furada mesmo, mas paciência, vida que segue. Mas reconheça, não deixe aquilo recalcado, não deixe aquilo ali. Se você está preocupado com Alzheimer, esse é um dos caminhos. Não deixar as coisas recalcadas, porque você vai ter uma necessidade de esquecer o que você passou. Eu quero esquecer disto. E a sua mente não vai dizer: então tá, você vai esquecer só isso. Não, você vai sair apagando tudo. Então, não apague. É sua história, fale, caminhe, fale sozinho. Fale sozinho. Quando você estiver dentro do carro, dirigindo, não tem ninguém, você vai falando: poxa, pensando bem, quando eu tinha 15 anos, há 70 anos, eu sofri aquele dissabor, não sei o quê. Reviva falando, liberando. Fale, que aí o seu subconsciente vai liberando. É como se fosse uma panela de pressão, que você levanta aquele birrozinho e a pressão vai se dissipando. Se você mantém o birrozinho ali e não libera, ela explode. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Oi. Você comentou muito nesse quesito de rumo da vida, e você sempre comenta, né, que você foi servidor público. E aí eu sempre tive essa curiosidade: como é que você tomou essa decisão de, não viver só, da mediunidade, assim, de espírita, e ter uma outra vocação à parte, digamos assim, sabe? Acho que isso é interessante. Olha, eu queria ser professor. Eu não pensava em ser funcionário público, não. Eu cheguei a fazer uma parceria com Jorge Portugal no curso Opção e Einstein. Eu dava a parte de gramática, ele dava a parte de literatura e redação. Mas eu vi que eu tinha esse trabalho, que foi a minha escolha de vida, foi meu casamento de vida, foi tudo em função do que eu objetivei. Então eu vi que eu não ia conseguir conjugar. Então eu pensei: como eu vou, olha os sinais da vida, como eu vou conjugar? Aí uma vez eu estava no centro, que ainda não tinha um lugar, era numa sala de aula, lá no Barbalho. Aí chegou uma senhora, até hoje, eu falo muito dela, Regina Alencar. Quando eu encontro, estou com o Renato, aí ela fala: lá vai Medrado dizer que eu sou Regina Alencar. Eu digo mesmo, que eu sou assim muito grato. Ela virou e disse: Medrado vai ter uma série de concursos agora, inclusive para a Justiça do Trabalho, por que você não faz? Eu disse: meu Deus, como é que eu vou fazer? Não tinha nem dinheiro para o transporte, quanto mais fazer um curso preparatório. Aí ela disse: eu vou fazer e lhe empresto todo o material. Olha os sinais da vida, as facilidades que a gente vai encontrando numa direção ou outra. Eu lhe empresto todo o material. E assim foi. Aí as pessoas me dizem: mas os espíritos lhe ajudam. Olha, o espírito não ajuda a eu fazer prova, não. Não me ajudou a fazer prova nem redação, não. Sabe? Não me ajudou nada disso, não. Eu que meti as caras. E eu criei um método meu para eu estudar. Não vem o caso aqui eu falar, porque é uma coisa mais demorada. E aí eu estudava de acordo com isso, fui. E aí eu entrei e vi que foi... Eu sempre digo que há 3 coisas que foram importantíssimas e imprescindíveis na minha vida: ser filho de minha mãe,
ser espírita e ser servidor público federal. Então foram 3 questões resolvidas, essenciais na minha vida. Porque eu ser funcionário público, na época que era uma maravilha ser funcionário público, hoje em dia caiu muito. Eu entrei em 81 no TRT, então eu passei lá dentro 37 anos, mas eu tinha 2 anos de Banco do Brasil, menor aprendiz do Banco do Brasil. Curiosamente, não tive o menor interesse, mas olha, eu tenho que falar isso. Olha os sinais da vida. Eu entrei para o Banco do Brasil quando eu tinha 15 anos. Tinha um processo lá, os alunos carentes de escolas públicas faziam uma espécie de concurso interno para ser menor aprendiz, não é para ser boy. Eu fui, mas antes disso, eu com 14 anos, eu senti uma vontade de aprender datilografia. Eu tenho um diploma de datilografia e mecanografia. Com 14 anos, uma coisa assim, aí eu dei vazão àquilo, eu não tinha nem entrado ainda no Banco do Brasil. Aí eu fui fazer, que me valeu no concurso da Justiça do Trabalho, porque a prova de conhecimento, ela era eliminatória, mas a datilografia era classificatória. E eu fiquei em primeiro lugar, perdi algumas posições pelos critérios de desempates, eu era muito jovem, mas mesmo assim eu ainda fiquei em quinto lugar. Então, por quê? A datilografia que eu aprendi com 14 anos, porque eu senti que alguma coisa me encaminhava para aquilo, eu dei vazão, me ajudou. Foi isso. E fui um bom servidor. E trabalhava, porque ficavam lá me caluniando, dizendo que eu nem ia lá. É mentira, eu ia. Eu não ficava assim 12 horas como os diretores ficavam, não é? Eu não ficava assim com trabalho para casa como os diretores ficam. Mas até hoje o pessoal não me... Eu saí do grupo, me botaram no grupo, ainda tenho muito, muito carinho. Alguém mais, alguma outra pergunta? Aqui, deixa ela, depois eu passo para você. Oi, boa noite. Boa noite. Diante da diversidade de escolhas que as pessoas costumam fazer, né? Em termos de que profissão seguir, que caminho trilhar, eu acho que esse momento no qual a gente reflete sobre o estar perdido na vida tem um pouco a ver com essa quantidade de opções que a gente tem. E eu queria saber de você, o que é que você me diz sobre essas opções, esse leque de opções que se apresenta para a gente durante a vida, e como entender qual a missão de cada um, e de que forma a gente pode tomar melhores decisões para que a gente atinja essas missões, ou essa missão. Uhum. Olha, eu vou voltar exatamente... Pô, toda hora esse negócio está caindo. Eu vou voltar exatamente ao começo da minha explanação. Quem eu sou? No momento que você busca saber quem você é, você vai saber das suas aptidões, não é? O que lhe atrai? O que lhe atrai? Não é? Então, aquilo me atrai, então eu vou buscar aquilo. Porque quando a gente fala em opções, nós estamos... Alô? Agora. Nós estamos numa sociedade muito mecanizada. Você tem que ganhar dinheiro, você tem que ser famosa, não é? Você tem que ser influencer. Não é? Então, tudo direcionado para isso. Mas pode não ser o que você queira. Então, por que você vai fazer o que as pessoas querem? Claro que você não faz 100% o que você quer. Você sempre tem uma aba, um nicho de flexibilização.
Mas essa flexibilização não deve ser a ponto de você carregar um peso. Eu quero ter uma profissão que eu vou ganhar muito dinheiro. Se aquela profissão não lhe diz nada, você não vai ganhar muito dinheiro. Porque você não vai fazer com amor. Você não vai fazer com gana. Não é? Então, não adianta. Aí você vai para uma profissão que você a priori acha que não vai ganhar muito dinheiro e de repente você ganha. Por quê? Você vai fazer com dedicação. Né? Então, mas como então agora, na segunda parte da sua pergunta, saber quais são as minhas missões? Eu sempre digo aqui, as pessoas mais próximas, nas reuniões assim, administrativas do centro, quando Renato, Rosângela, o que for, Medrado disse assim, vamos ver como estão os fluxos das coisas. Vamos ver como o rio está correndo. Então, nós temos que ter atenção às nossas vidas. Temos que estar olhando as nossas vidas para exatamente perceber os sinais. Então, o que é a minha missão? É naquilo que eu me senti confortável e bem. Poderá não ser o conforto que as pessoas acham. Eu ouvi tanto, olha, eu não sei se você conheceu ele, Mônica, Antônio Carlos Oliveira, que foi diretor da Faculdade de Direito da Federal. Você conheceu ele? Não. Ele foi juiz lá, foi diretor-geral, e eu trabalhei com ele na diretoria-geral. Ele me dizia assim, ele e outros, mas me disse, Medrado, é um desperdício você não ser juiz. Vá fazer o curso de direito. Eu disse, eu não tem nada a ver comigo, eu não quero. Eu tive muita pressão dentro do tribunal para ser juiz, né, para fazer um curso e ser juiz. Interessante que quando eu fui fazer a minha segunda graduação, que foi em filosofia, aí alguns pensavam que era direito. Você está fazendo? Não, filosofia. Sabe, aí a pessoa olhava assim naquele desencanto. Aí teve um dia, eu trabalhando na diretoria geral, ele já havia se aposentado como magistrado, doutor Antônio Carlos Oliveira, ele estava como diretor-geral e diretor da Faculdade de Direito da UFBA. Então ele virou para mim e disse, Medrado, vá lá na UFBA e procure minha secretária lá. Eu não lembro o nome dela, mas era um nome de flor, eu acho que era Margarida, eu não lembro bem. Ele disse assim, procure dona Margarida, que lá você dê encaminhamento o que ela lhe pedir. Pode ser? Eu disse, pode, claro. Aí eu fui, aí a dona Margarida me deu um envelope pardo, coisa e tal, e disse assim, olha, agora é só você ir fazer esse pagamento no Banco do Brasil, uma taxa lá. Aí eu falei assim, mas doutor Antônio Carlos não me falou de pagamento, nada. Aí eu fui ver o que era. Era matrícula especial para fazer direito. Aí eu disse, não vou não. E não fiz. Voltei, aí ele riu, aí, tá vendo, precisava de um empurrão. Eu falei assim, mas eu não fiz não, doutor. Ele, como? Olha, Medrado, eu vou desistir de você. Está entendendo? Então, é aquilo, o que é bom para os outros, quer dizer que vai ser bom para mim. E você tem que ter personalidade para dizer não. Porque as pressões são de todos os lados. A gente tem que aprender a dizer não. A gente não diz não, a gente fica enrolando e dizendo, não, tá bom, vamos lá. Não é isso que eu quero. E pronto. Olha, quantos casais sofrem pressão para terem filhos e não querem ter filhos. Aí chega e diz assim, sim, e o filhinho vem quando? Aí a pessoa disse, aí Medrado, é uma pressão. Eu disse, diga que não quer ter. Tão simples, quer ter não. Se a pessoa insistir, aí você apela, você diz assim, fale seu pai, sua mãe.
Diga. Então, eu queria fazer uma colocação do que você falou, né? A minha mãe, elas são 6 irmãos e ela era a única apontada como que era burra, que não sabia. Minha mãe se casou com meu pai, ela não tirou o 2º grau, ela não fez nada. Depois de 25 anos de casada, ela separou do meu pai. Meu pai também não deixava ela fazer nada. Minha mãe parou na 5ª série, então ela estudou, tirou o ensino fundamental, o ensino médio. Minha mãe hoje tem quase 70 anos e é formada em pedagogia, se formou agora em março. Olha que beleza. Então, isso é muito importante que você falou. E eu lembro que minha mãe nunca deixou, somos em 4 irmãos, meu pai nem ninguém falar que a gente era burro. Ela nunca deixou, porque ela ficava com isso na cabeça dela. Ela ouviu isso, ela levou isso para a vida e ela falou, ninguém é definido de ser burro ou não, porque tem uma dificuldade. Então, me lembrou muito quando você falou isso logo no início. Que legal, muito importante. Parabéns para sua mãe. Sim. Você sabe, há uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é quando você agrega, não é? Saberes. E sabedoria é quando você aprende, não apenas com a sua experiência, mas também com a dos outros. Então, quer dizer, ela viu e trouxe para ela aquilo que ela percebeu que era um desastre nos outros. Isso é sabedoria. E ela passou para a gente a firmeza de que a gente nunca pode desistir, independente da idade. Minha mãe se formou com 70 anos em pedagogia. Que beleza, que beleza. Como é o nome dela? Adalgisa. Ela te assiste online. Dadá para os íntimos, né? Dadá. Giza. Algo a mais. Ali, por favor. Guilherme está levando aí para você. Boa noite, Medrado, tudo bem? Boa noite, tudo. Eu queria fazer uma pergunta, na realidade. A gente percebe, há algum tempo eu te acompanho aqui no centro, recebi uma linda mensagem de meu avô há alguns anos, através de você, e te encontro de vez em quando na rua. A gente vê hoje um caos imenso, né? Minha pergunta é basicamente em que sentido, assim, da espiritualidade. A minha sensação é que a gente regride para avançar. Em momentos que a gente tem que defender o óbvio, né? A gente vê inversão de valores, a gente está aí na defesa da democracia, dentre outras coisas. Então, a minha pergunta é se, de fato, dentro desse caos todo que a gente está vivendo e que a gente vê em algumas situações perdas de direitos, retrocessos em vários aspectos no mundo inteiro, né? Não só no Brasil. Sim. Se a espiritualidade é realmente esse barco, né, que a gente está, todos nós estamos, há um sentido, há um regente, né, diante disso, tem um objetivo, de fato. A espiritualidade acompanha tudo isso, porque é assustador o número de vidas, né, que se perde diante de decisões. E quando eu ouço muito você no retorno do meu trabalho, na metrópole, e eu sempre escuto você falar que nem tudo está determinado, né? Que nem tudo é porque tinha que ser daquela forma. As pessoas precisam tomar consciência da sua decisão, que ela influencia, né, em outras vidas. Então, a minha pergunta é essa: até que ponto a gente consegue identificar, de fato, que tudo isso está sendo regido de uma forma para que a gente chegue aí no mundo de regeneração, né? Que a gente ouve tanto falar, que a gente lê tanto nas obras de Chico Xavier, esse tal mundo de regeneração. Porque a gente, pelo menos no meu caso, que tem um filho pequeno, realmente é assustador, né? Pensar em que mundo eu vou deixar para os meus filhos. Então, minha pergunta é nesse sentido: como é que a espiritualidade se coloca, né, nesse mundo que a gente está vivendo hoje e que a gente fica realmente assustada, nesse sentido. Obrigada. Nada, querida. Olha, 3 coisas. Eu vou discordar de você de que é que a gente regride para avançar. A gente não regride, a gente se revela. Então, eu penso que determinadas atitudes são legitimadas por comportamentos de grupo, não é? Então, em verdade, as pessoas já têm aquele protótipo, seja em que sentido for. Então, elas se sentem estimuladas a serem legitimadas naquele processo. Segundo ponto,
Os espíritos, eles não estabelecem, olha, eu tenho uma posição em relação a essa coisa de mundo de regeneração, que eu não dou atenção a isto, porque a Terra sempre esteve em processo de crescimento. A humanidade no seu todo sempre esteve em avanço. E o que é, hoje eu falava até isso no rádio, o que é sua casa não se autolimpa, a sua casa onde você mora não se autopinta, você tem que ter a iniciativa de limpar, de pintar. Então a terra é produto do somatório das mentes que povoam esta terra. Então, as mentes que povoam essa terra, quase 8 bilhões de pessoas, é que geram o que nós chamamos de egrégora. E assim nós vamos. Um continente, cada país, cada estado, cada cidade, cada localidade, cada instituição, cada casa. Cada casa. Eu bato muito nisso que você falou, em relação, olha, nós, acima dos 50 anos, já estamos numa geração perdida, digamos assim. É muito difícil fazer ressignificação de valores e conceitos, mas eu sempre digo, o que você espera para os seus filhos, para os seus netos? Você vai querer o quê? Um mundo de violência em todos os sentidos? Então, prepare o mundo hoje para que ele não seja assim. Então, em relação às suas ações, em relação às suas cobranças, em relação aos seus posicionamentos cidadãos. Eu tenho uma posição que eu direciono muito às questões de religião e cidadania. Eu digo que eu não tenho o direito de impor a minha religião a ninguém, porque eu acho que religião é algo pessoal que vai ao encontro da perspectiva de vida de cada pessoa. Você quer uma compreensão X, então aquela religião tem aquela compreensão X, mas a Y não tem, mas vai ter para outra pessoa. Mas eu acho que, independentemente disso, o coletivo é cidadania. Então o coletivo sendo cidadania, não cabe a mim imposição dos meus conceitos religiosos, porque dentro desse mundo de cidadania tem pessoas que não acreditam e que precisam ser respeitadas, não é? Então, essa é a minha visão do mundo. Eu fico doente quando eu vou estacionar num lugar e vejo alguém estacionando em vagas de deficiente, de idoso. Aquilo me perturba, porque eu acho que é uma falta de cidadania, uma falta de respeito, não é? Então, Renato, que está sempre me acompanhando, então, quando ele está olhando uma pessoa estacionando em vaga de idoso, ele fala, não, Medrado, ali tem mais de 60, Medrado, ele já vai se antecipando, porque eu vou falar. Recentemente, onde eu faço hidroginástica, eu postei até uma foto que o rapaz que dirige para mim, que ele que tirou no meu Instagram. Eu estava chegando e vi uma senhora, 2 senhoras, estacionando um carro, e uma filha que tem paralisia cerebral, que Rodrigo, que dirige para mim, sempre ajuda ela a botar aquela moça no carro. Estava chegando e tinha um carro estacionado na área de deficiente. 2 senhoras de mais de 70 anos, que tem que carregar a mim. E aí eu virei assim, não é possível, de quem é esse carro? Eu comecei a falar, no meio da rua. Aí fui para frente de uma vaga, uma moça queria entrar, não era uma vaga reservada, mas eu fiquei na frente e disse, olha, você não vai entrar aqui não, porque aquela senhora vai botar o carro dela aqui, porque ela tem uma pessoa deficiente para descer. A moça do carro já não gostou, mas eu não saí da frente. Aí, para minha surpresa, o dono do carro estava sentado apreciando tudo.
Oh, gente, deu ruim. Deu ruim, porque atualmente, né, você tem que ter realmente prudência. Eu virei assim, mas o carro é do senhor, o senhor não está vendo essa senhora? Aí pronto. Aí ele, não, eu vou tirar, assim, não era nem para ter posto. Aí uma senhora ficou me olhando assim, tão cândida, uma das senhoras do carro, disse, não se estresse não, meu filho, não se estresse não. Eu disse, não, a gente tem que gritar. Se essas pessoas não ouvem, agora é claro, a gente corre o risco, não sei o quê. Aí nessa hora eu falei com o rapaz que dirige para mim, eu disse, Rodrigo, ele é capoeirista. Eu disse, olha, se acontecer alguma coisa, eu corro, aí você toma a frente, viu? Mas a gente tem que pensar exatamente no que vamos deixar, não é? De respeito. Gente, eu digo que isso não são questões de espectro político, são questões cristãs e de cidadania. Foi Jesus que disse, faça ao outro o que gostaria que ele lhe fizesse, não é? Então eu me preocupo muito com isso. Eu tenho 2 sobrinhas que eu amo muito, estão aqui, eu fico imaginando os filhos dela, quer dizer, tem uma que disse que não vai ter filho não, mas Luana vai ter. Aí eu fico imaginando o mundo para elas. E isso não é só em termos mesmo de Brasil, não. Eu viajo, Marília, cadê Marília, está aí? Não, ela está viajando, que ela ia fazer uma palestra. Eu viajo com Marília, ela é a minha intérprete. Marília é negra. Ela é parada em quase toda imigração, e eu nunca sou. Teve uma vez que ela foi parada na Inglaterra, na chegada em Londres, que assim, no meio de todo mundo, a moça revistando, meteu a mão dentro da calça dela. Teve uma vez que ela foi escolhida para passar pelo scanner corporal. Aí ela foi, aí eu não quis que ela ficasse sozinha, aí eu fui também, aí disparou o alarme, foi aquela coisa. Os policiais lá da imigração olharam, me viram e não falaram nada. Quer dizer, eu fiz e foi barulho. Quer dizer, se fosse uma outra pessoa negra, eu tenho certeza que seria uma confusão, está indo para onde, não sei o quê, sabe? Então, isso é questão de ser cristão e de cidadania. Para encerrar, só mais uma. Aqui, eu queria agradecer por estar aqui hoje, porque desde que iniciou a pandemia eu não vim mais aqui. Porque eu fui trabalhadora da linha de frente, testava para a Covid quase toda semana, então não para preservar vocês. E como ato de cidadania, de respeito, né? De preservar o direito do outro, não podia estar aqui na possibilidade de estar contaminada. Sim. E eu queria falar, e eu acho que eu vim no dia que eu deveria vir, e eu nunca vim aqui sozinha, sempre vim com a família. Hoje eu decidi vir sozinha. E eu queria falar sobre ressignificar, que você falou. E ressignificar num momento de tantas perdas, vai para além de ressignificar o seu eu, quando envolve a família, quando envolve muitas perdas mesmo. E eu tiro pela minha família. Minha família é uma família de diversas religiões, mas assim, vem aqui, tem respeito por todas, e isso para mim é muito importante. São pessoas que evoluídas para mim, e que respeitam o outro. E eu queria uma dica para você, que você desse uma luz no fim do túnel para a gente aqui. Quando você falou, citou aquela pessoa, aquela senhora que depois estava com um namorado, e que a gente não deve fazer nada de pré-julgamento. Se a pessoa escolheu ser feliz e é o fim da vida dela, pode ser o fim até da dele antes da dela. Entendeu? Então a escolha dela, temos que respeitar. E eu queria uma dica para eu lidar com a minha família, porque minha família todo mundo diz que tem depressão. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. O que é, fulano? Nunca mais estou em depressão. Eu disse,
Depressão, você foi no psiquiatra, e aí teve uma avaliação, está em depressão. Por que usar essa palavra o tempo todo, depressão? E não dê a possibilidade de conversar com o outro, de ir na casa de um familiar e se abrir e dizer assim, eu estou passando, será que isso é depressão? Será que isso é isso? Você acha que eu devo procurar uma ajuda profissional? Hoje muitas famílias, elas não conversam entre si. Elas guardam aquilo e dizem assim, fulano, cadê fulano? Não veio pro churrasco que a gente marcou? Está em depressão. Aí fica assim, está em depressão. Deixe quieto, porque senão a mãe vai dar para ruim aqui agora. Entendeu? Se a gente for tocar no assunto. Mas assim, eu acho que família está aqui, o conselho, a família hoje é mais necessário ainda que essa vivência que tivemos, essa experiência que foi negativa, trouxe um resgate de coisas positivas. Reavaliações de vidas, reavaliar. Hoje eu quero me perguntar, o que é que eu penso do meu eu? Entendeu? E eu queria que você me ajudasse na abordagem desses depressivos. Não, eu penso o seguinte, isso? olha, outra coisa, eu acho que dor é pessoal e não tem como a gente avaliar, pesar ou medir, não é? Eu quando faço de vez em quando culto interreligioso com formandos de medicina, eu digo, olhe, não veja a hepatite milionésima que você está cuidando, veja a pessoa que está com a única hepatite dela, não é? Então, porque aquela dor é única, porque é a dela, não é? Então, a gente não tem. Então, nessa hora, não é a gente desconsiderar, isso não é depressão, não, tenha paciência. Não. Olha, se você está sentindo isso, vamos buscar ajuda, eu vou lhe ajudar a buscar, encontrar, ver cá o que é que está passando, porque nesse período de pandemia, o que a gente percebeu é que as pessoas se revelaram que elas não conseguem ficar com elas. Então, elas se envolviam na correria para abafar os próprios gritos, não é? E de repente ela ficou ali todo dia com aquela criadora dos seus problemas, todo dia, o tempo todo. Então, qual é a forma de eu não me deixar contaminar com aquele crescente processo de insatisfação? É eu me sufocar. O que significa depressão? O que é deprimir? Se não colocar para baixo, empurrar. Todo o processo de depressão significa o esconder, o pisar, o jogar para baixo. Para encerrarmos, tem um episódio, eu cito o nome dele e ele não se incomoda com isso não, é Renato. Ele chegou para mim um dia, essa coisa da gente não julgar que você estava falando. Ele chegou para mim, Medrado, o que é, Renato? Tem uma garota de programa querendo ser voluntária. Eu disse, para quê? Para fazer programa aqui dentro? Aí ele não, eu falei assim, então qual é o problema? Eu não estou entendendo qual é o problema. Garota de programa. Eu disse sim, mas ela não vai fazer programa aqui. Gente, é tão simples a gente não querer se meter na vida dos outros. É tão simples isso e a gente complica, sabe? Hoje me perguntaram, aí foram, porque tem um cidadão aí que se casou com 9 mulheres, sei lá. Aí botaram lá no muro da casa dela, família de demônio, vão embora. Eu falei, meu Deus, essas pessoas estão se incomodando com as 9 mulheres, se elas quiseram. Pronto. Não é questão, não é? Porque não é a poligamia, porque não saiu casando individualmente, moram todos juntos ali, e todos dividem um cara só. Eu fico sem entender isso, Henrique. Mas, sabe, e Kiko?
As criaturas que deveriam, não, eu não aceito isso, mas se elas aceitam, a gente, pois é, aí já não é problema meu se ele vai dar conta ou não, aí já é problema dele com elas lá. Não é nem problema de Maria Rita, Roberto Carlos e as baleias, é problema delas. Não é? Então a gente tem essa coisa, meu Deus. Eu disse, não é tão mais fácil deixar. Olha, se o homem quer virar mulher, deixa o diabo do homem virar mulher. Se a mulher quer virar homem, deixa. Dá a impressão que aquilo vai refletir na pessoa e a pessoa vai ter que virar também. Não é? Sabe, deixa as pessoas no exercício do seu livre-arbítrio. Deixa lá. Ah, porque está na Bíblia que o filho que desonrar o pai tem que ser morto por apedrejamento. E a gente sai matando as pessoas aí. E tem mais. Quem adulterar, o adúltero ou adúltera e o outro ou a outra morrerão por apedrejamento. Quantos será que estariam aqui hoje? Aí se segue isto, por que não segue o que Jesus disse? Se uma face for esbofeteada, ofereça a outra. Por que não segue esta? Porque pinça e segue o que foi pinçado. Ah, na moral. Ah, você falou de máscara. O pessoal disse, Medrado, por que toda vez que você desce, eu disse, mas é em respeito às pessoas. É em respeito a vocês que eu boto minha máscara. Eu toda semana faço meu teste, porque eu vou estar aqui com vocês. Mas assim mesmo, não sei. Né? E o que custa, não é? Ontem o menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Uma pessoa com a certa idade tem dificuldade de tirar foto, de assim, para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue. Tá vendo? Confirmação. Nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol vou lhe dar brilhar uma também. no céu do seu separar olhar. Aqui a Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Ontem um menino, os passistas já podem se que posicionar. brincava me falou Obrigado. que hoje é semente do amanhã. Tá com dor de cabeça, é? Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, Cavalheiro é cavaleiro, dê que eu lhe dou outra. sonhar. Nunca se entregue, Tá faça show, sempre seu com as cabelo. manhãs. Deixe Hoje a eu luz licitei. do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Boa, tava aí. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá para fazer o que será.
Ontem o menino eu lembro. que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não então se é sua. desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Vamos reconectar com essas forças benditas. Nós que colocamos nas mãos desses espíritos benfazejos as nossas expectativas, as nossas buscas e ansiedades. Digamos a eles que agora estamos aqui abertos. Os nossos corações estão desarmados, as nossas almas depositaram os ressentimentos, as raivas, tudo aquilo que pode tisnar o resplandecer em nós da certeza da ajuda, o resplandecer da certeza do atendimento. Este é o momento para agora dizer: eu sei sim, senhores espíritos do bem, que a ajuda eu recebi, estou recebendo. Por isso, agradecemos. Em tempo que pedimos ainda pelas pessoas que colocamos os nomes para a oração, para a vibração, são necessitadas de todas as formas, física, espiritual, emocionalmente. Sabem, amigos espirituais, muito obrigado. É isso que nós podemos dizer, mesmo com as nossas almas em silêncio. Agradecemos aos passistas e nós vamos resguardar a certeza da ajuda, a confiança de que não estamos sozinhos. Vamos transformar as nossas emoções em benditos fertilizantes da esperança, de ressignificação da nossa vida pessoal, de refazimento de roteiro, colocando um norte, nossa bússola de convicções, ou de pelo menos das momentâneas certezas. E assim, com a certeza de que não estamos sozinhos, que recebemos e vamos sim deixar em sintonia este fulgor, deixar em sintonia o fumegar desta certeza que vai nos renovar para as nossas vidas, e vamos sair, retornando aos nossos lares, se dizendo: nada nem ninguém vale a minha paz, e para eu trabalhar a minha paz, eu preciso trabalhar os meus desassossegos, para que, coração aquietada, mente serenizada, eu possa dizer à vida:
aqui estou e vou seguir nas dificuldades que você me apresentar, mas na certeza de que cada vitória comemorarei com medalhas de dores guardadas, mas não recalcadas, de marcas deixadas, mas não cultuadas, porque a vida é luta, que aos fracos abate e aos fortes exalta. Como dizia Gonçalves Dias, sigamos e que tenhamos a paz que buscamos. Peço a Deus um mundo cheio de paz. Peço a Deus que alcance os seus ideais. Peço a Deus que a inveja jamais. Peço a Deus para sermos todos iguais. Peço a Deus que nos propague a bondade. Peço a Deus, vê se ela vem buscar. que nos dê felicidade. Peço a Deus. Você é Rogério, é você. Peço a Deus amor. Rapaz, eu lhe reconheci. De mãos dadas, peito aberto. Você tá bem, querido?